Uma campanha como essa, eu estava meditando e olhando, era para estar todos, né? Até mesmo eu nasci numa igreja chamada Casa da Bênção, e no meu tempo lá, quando eu me converti, culto matutino era cheio, círculo de oração era cheio, campanha era cheio, o povo tudo com vontade, com sede. Até mesmo porque a palavra do Senhor nos ensina, no Salmo 1, que nós devemos estar na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. E esse transbordar, que é o subtema, né? É transbordar na presença de Deus. Louvado seja Deus, se encher de Deus, para que nós venhamos estar o ano inteiro transbordando, para que a gente venha impactar outras vidas. Amém? A palavra é hoje em Efésios capítulo 5. O nosso pastor, né, hoje é quarta-feira, está em Fazenda Nova, porque nos dias de culto de lá a gente está nesse impasse, né? Ele fica lá, eu fico cá, né? O irmão Prisciliano está auxiliando também, e aí a gente vai concluir nossa campanha com bênçãos na quinta-feira, em nome de Jesus, aqui, na sexta-feira em Fazenda Nova. Para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5 do livro de Efésios. Todos encontraram? Eu vou aguardar. Nós vamos ler 4 versículos do 15, capítulo 5, do 15 ao 18. Que diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos de quê? Do Espírito Santo, que é o tema, o subtema, né? Cheios para transbordar. E o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, ele está nos instruindo, ensinando que nós não devemos estar cheios de vinho. Por que ele fala cheios de vinho? Porque tudo em excesso, né, há contenda. Não que não possa tomar o vinho, mas o vinho em excesso há contendas. Que nós não venhamos andar, ele está nos ensinando que nós devemos andar, não embriagados em vinhos, não em vinhos em excesso, mas no Espírito Santo. Que nós venhamos nos encher dessa palavra. Esse ensinamento aqui nesse texto, lá em cima fala o tema, que é andar na luz, que nós venhamos andar nessa luz. Quem é a luz? É Jesus, né? E ele descorre aqui, que o pastor disse que não descorresse todo o texto, que não é porque é comprido, mas é porque nós estamos nos detendo no versículo 18, que não vos embriagueis com vinho, em que há o que? Contenda, mas enchei do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Que Deus, ele não nos chamou apenas para sermos cheios, mas para o que? Transbordar, nos encher e transbordar. Não se derramar, porque ele não desperdiça a sua unção, como foi falado, né, lá no caso daquela viúva, que quando o azeite parou, quando acabou as panelas, irmã Eliane, também cessou o azeite, porque o nosso Deus, ele não desperdiça a sua unção. O seu Espírito Santo nos enche, nos transborda, para que a gente venhamos passar esse transbordar, esse cheio do Espírito Santo para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, ele diz que nós não sejamos o quê? Insensato, versículo 17, mas que nós andemos, que seja feita na nossa vida a vontade do Senhor, que nós não andemos prudentemente no nosso andar,
não como nécios, né, também, mas como que sábios, né, ser sábios, não andar como os nécios, de todo jeito, se embriagando, porque aí ele está falando em contendas. Em contendas, uma pessoa embriagada, ela vai procurar muitas das vezes a contenda, não entende. Mas quando nós somos prudentes, sábios, remidos no tempo, porquanto ele disse os dias são o quê? Maus. Mas o Senhor nos ensina aqui no versículo 18, que o pastor disse que é o versículo chave dessa noite, porque aqui no quarto dia fala cheios para transbordar. Então Deus, ele nos chamou para nós sermos cheios. Cheios de quê? Do Espírito Santo. Cheios de amor. Cheios, amados, de coisas boas que venham da parte do Senhor. Que essa campanha nós não vemos nos deter só nisso, nos limitar. Em algumas coisas e outras não. Mas que nós venhamos nos encher do Espírito Santo. Que esses 12 dias venham nos ensinar a andar cheios, a transbordar no Espírito, a andar no amor, a andar nos ensinando uns aos outros, até compaixão. E nós trouxemos também nessa noite os 3 pontos, né? Os 3 pontos que nós viemos deixar nessa noite. O primeiro, se você quiser anotar, né? Eu estou anotando todos os dias. O primeiro é: o enchimento é contínuo. Diga, o enchimento é contínuo. Né? O enchimento é contínuo. Não é só os 12 dias, o enchimento do Espírito Santo, mas todos os dias das nossas vidas. Não é só, eu vou encher, vou ser contínuo. Contínuo já está dizendo, dá continuidade. Não é só esses 12 dias e acabou, não. Nós temos que estar cheio, Arnaldo, do Espírito Santo, todos os dias, pedindo ao Senhor misericórdia, que esse ano de 2026 eu possa estar sempre transbordando. Que o que eu fiz, que não agradou a Deus em 2025, que ficou para trás, que eu venha ser diferente esse ano. Que as pessoas venham ver em mim e em você algo diferente, mudanças, cheios do Espírito Santo. Se eu não ia naquele lugar, que eu possa ir pregar o Evangelho, o amor de Deus. Então, o primeiro ponto é: o enchimento é contínuo, ele não para. Ele é para toda a vida, todos os dias das nossas vidas. O segundo ponto é: o transbordar alcança outros. Vamos dizer? O transbordar alcança outros. O transbordar não é para derramar, como foi falado, porque o Senhor Deus, ele não desperdiça a sua unção. Mas o transbordar não é desperdiçar a unção, mas alcançar outras pessoas. Porque através de nossas vidas é que nós alcançamos outras pessoas. Como é que nós vamos alcançar, Prisciliana, outra pessoa se nós não estamos cheios do Espírito Santo? É tanto que quando nós chegamos em algum lugar, as pessoas olham para nós e perguntam: você é crente? Né? Você é cristão? Você serve a Deus? Porque nós temos a aparência de cristãos. A aparência não é só apenas numa roupa, mas é na nossa vida, no andar, no falar, no agir. Então nós temos que o quê? Transbordar, alcançando outros. Outros o quê? Outras pessoas, alcançando outras vidas, alcançando outros lugares onde nós não formos esse ano. Nós temos que alcançar, avançar. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, qual é o primeiro? Alguém lembra? Isso, o enchimento é contínuo, ele não para, não é só apenas esses 12 dias, mas contínuo, dá continuidade. O segundo ponto, o transbordar alcança outros, né? É tanto que quando Eliseu, ela disse assim, o azeite parou, né? O azeite parou. Então ali, ele disse o quê? Você vai, paga suas dívidas e vai viver do resto com os seus filhos. Então ali, aquela mulher, ela transbordou da unção de Deus. Ali, com certeza, ela alcançou sua vizinhança, que não estava entendendo nada, né? Quando ali ela batia
estava passando uma necessidade tremenda, a ponto de perder os filhos. E ali, quando transbordou, quando parou, ela tinha azeite, ela estava cheia do Espírito Santo. Ela podia ali falar para aquelas pessoas, viu nela algo diferente naquela casa. A nossa casa tem que estar transbordando de Deus, né? Transbordando de alegria, que alguém olhe para a nossa casa e se sinta bem. Quantas das vezes pessoas dizem assim, eu me sinto tão bem quando eu vou na casa de vocês, porque além de falar de Deus, além de a gente dar uma ajuda, um auxílio, né, àquela pessoa que está necessitada, a gente se sente bem, aquela pessoa quer voltar para a sua casa. Ela se sente bem de estar na sua casa, pela necessidade também de ouvir algo de bom na vida dela. Eu nunca gosto de dizer não quando alguém bate na minha porta. Eu acho que vocês conhecem alguém, um rapaz, ele está até cirurgiado, um bem magrinho, que está com uma cirurgia bem grande assim, que ele mora ali nas casinhas. Ele passa lá em casa, irmã, ele passa quase toda semana, ele não vai todos os dias, mas ele acha bom chegar lá, porque lá ele ganha uma peça de roupa, lá ele ganha um alimento, lá ele escuta uma palavra, e ele gosta da gente, onde ele vê a gente, porque muitas das vezes as pessoas são desprezadas, né, na rua. As pessoas estão lanchando, sentado, nem liga, aquela pessoa passa e olha lá para o outro lado. Mas ele acha bom, porque é bom fazer o bem. E além do mais, isso é o transbordar. É você ajudar o próximo. Eu sei que aquilo ali se acaba, aquela comida se acaba, que ele leva e tudo, mas o amor de Deus permanece nele, né? Ele vai ali, ele sabe que tem uma palavra, ele chega lá, pastor, irmã, a gente já sabe que ele quer alguma coisa. Não importa o que a gente vai colocar na mão dele, mas ele acha bom chegar lá em casa. Às vezes a gente está apressado, a gente vai sair, mas Jesus te ama, viu? Passa outro dia e ele vai, porque ele sabe que ele vai encontrar alguma coisa de bom. E isso, da mesma forma, somos nós, né? A gente vai em algum lugar e a gente precisa de alguma coisa e alguém vai estar ali, porque o Senhor está nos vendo e sabe que a gente fez o bem a alguém e também vai nos ajudar em alguma situação. Então aqui é o que? O transbordar, alcançando outros. E a terceira, que é a plenitude, vence a carnalidade. Vamos falar? A plenitude vence a carnalidade. O que é plenitude? Plenitude é uma coisa completa, está cheio. Cheio de quê? De Deus. A plenitude de Deus é dominar os nossos desejos. O desejo de quê? Da carne. É dominar. É você dominar, como foi lido aqui nessa noite, a embriaguez com o vinho, porque ele traz o quê? Contenda. Então é dominar a plenitude vence a carnalidade. Quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, do transbordar, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, nós vencemos a carne. Porque aqui o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, tem uma passagem que fala, né, dos espíritos, fruto dos espíritos, o espírito da carne, e os frutos da carne, né, aliás, e os frutos de quê? Do espírito, que é bondade, amor, longanimidade, amor, paz, né, vida longa, né, longanimidade. E também tem os frutos da carne, que é o quê? O que é os frutos da carne? Cita aí, Arnaldo, alguns. Fruto da carne. Está lá em Efésios. Tanto fala das armaduras de Deus, como fala os frutos, né? Na passagem que fala dos frutos. Blasfêmias, né? Lascívia, várias coisas. Prostituição, várias coisas que não agradam a Deus. Como também tem o do Espírito, né? Idolatria, várias coisas. Mas o do Espírito é amor, é mansidão, né? Longanimidade, verdade. Então, nós temos que estar aqui, porque o apóstolo Paulo, quando ele ensina, ele está ensinando e está fechando, dizendo que nós temos que estar cheios do Espírito Santo, na plenitude do Senhor, dominando os desejos da nossa carne. Porque a carne, todos os dias, o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito.
A carne se inclina para fazer o mal, né? Os desejos carnais, aquilo que não agrada a Deus, que não agrada ao Senhor, está tudo sobre a carne que a terra come. Mas o fruto do Espírito nos leva a Deus, ser cheio da plenitude de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, né? Não deixando, dominando essa carne, refreando as nossas línguas, porque a Bíblia diz que nossa língua é um órgão pequeno, mas que nos leva à morte. Mas o nosso Deus, o Espírito de Deus, aqueles que estão cheios de Deus, está cheio do Espírito Santo para falar desse amor tão grande. E como diz aqui o tema e o subtema, né? Cheio para transbordar. Amém? Então vamos repetir. E agora a aplicação, né? Repita para mim só os 3 pontos. O primeiro, contínuo. Louvado seja Deus. 2, alcança outros. Muito bem. E o terceiro, a carnalidade. Que a plenitude é uma coisa completa, cheia de Deus. Louvado seja Deus. E a aplicação nessa noite. Para buscar diariamente o quê? A presença do Espírito. Primeiro ponto é esse da aplicação, buscar diariamente a presença. Nós não devemos buscar essa presença de Deus só nessa horinha que nós estamos aqui e 2 horas de culto, mas todo momento aí onde estivermos, né? Não é que nós vamos estar o dia todo de joelho, né? E só em espírito, mas a gente vai estar ligada no espírito, num louvor. Vou parar, vou fazer minha devocional, vou fazer minhas coisas, mas eu estou ali cantando, eu estou ali, hoje tem culto, isso, aquilo, pensando, vou fazer meu desafio, vou isso. Nós temos que estar ligados diariamente na presença do Espírito. Segunda aplicação é permitir que Deus use sua vida. É nos permitir que Deus use nossas vidas. E nossas vidas Deus só pode nos usar quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. Quando nós nos esvaziamos, como a vasilha daquela mulher viúva. Estava vazia, mas estava depois transbordando do Espírito Santo de Deus. Então é nos permitir que Deus nos use. Nos permitir, deixar Deus nos usar. Muitas das vezes nós pedimos, né? Eu queria tanto louvar bem, queria tanto pregar bem, queria tanto isso. Qualquer um pode fazer isso, né? Lógico que tem aqueles que têm o chamado, como pastores, que têm o chamado para levar a palavra, pregar mesmo e viver e estudar aquilo para ser o pastor. Mas nós devemos nos permitir que Deus nos use também dentro da sua casa, na sua presença. E a terceira aplicação é não viver de experiências passadas. Não trazer à tona sempre o que passou, o que aconteceu na nossa vida. Né? Viver de coisas passadas, nós vamos viver de cabisbaixos, pensando, chorando. Até mesmo que quando nós nos convertemos, o Senhor diz na sua palavra que Ele joga no mar do esquecimento tudo aquilo que nós vivemos de ruim, de passado, e há uma vida nova em nós. Então nós não podemos viver de experiências passadas. Deu ruim, deu errado, deixa para lá, ora a Deus e vai viver da presença de Deus, se encher de Deus, e transbordar do nosso Deus, do Espírito Santo. Amém, irmão?